Saudações nacionalistas, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje temos Rodrigo Taxa, deputado do Partido Chega, num debate a três no canal da RTP Notícias, onde o tema do debate é sobre a lei laboral que tanto está a dar de polémica, onde mesmo a CGTP e a UTG já organizaram uma greve para dia 11 de dezembro, 11 deste mês, vai existir uma greve geral. Portanto, sem mais demoras, vamos então assistir aqui ao debate e não se esqueçam de deixar o like, de comentar, de subscrever ao canal. Muito obrigado a toda a gente, já somos quase 3.200. Vamos caminhar para os 4.000 inscritos. Para quem quiser dar apoio ao canal por 1,99€ pode se tornar membro do canal. Visite a loja e sem mais demoras, vamos então assistir ao Rodrigo Taxa. Ao jogo político da RTP Notícias, Portugal é um dos países da União Europeia que mais cortaram autorizações de residência para crianças de imigrantes. No ano passado, houve uma quebra no número que vinha a aumentar há já vários anos. As políticas para a imigração vão estar em debate neste programa, onde também analisamos as declarações de hoje da Ministra do Trabalho. Maria Palma Ramalho confessou em Bruxelas que o país está cansado de greves por razões políticas, onde faltam apenas 10 dias para a greve geral convocada pela CGTP e pela UGT. No jogo político de hoje estão Bruno Ventura, do PSD, Rodrigo Taxa, do Partido Chega e também Bruno Dias, do PCP. Aos três, bem-vindos ao jogo político. Deixe-me pôr no debate Rodrigo Taxa, que já ouvimos André Ventura criticar esta greve, diz que só a extrema-esquerda vê benefícios. Onde é que fica o Chega no meio desta greve? Vê urgência nesta paralisação? Antes de mais, boa tarde a todos. Cumprimentar quem nos acompanha lá em casa, e em especial a si, Pedro, e ao Bruno Dias, que ainda não tinha encontrado ainda em estúdio, e 10 segundos para uma nota que eu acho que é importante. Hoje é o 1º de dezembro, numa altura em que a Europa tanto luta e pugna pela continuidade da independência dos povos, nomeadamente a exemplo da Ucrânia que se encontra em guerra, assinalar o dia da nossa independência nacional, e permitam-me, creio que compreenderão, um abraço e uma mensagem em sentido de agradecimento a Dom Duarte de Bragança, que representa a dinastia que então neste dia foi instaurada. Posto isto, vamos então falar sobre a greve geral. Perguntou-me onde é que o Chega se coloca. E eu respondo-lhe com toda a calma, serenidade e clareza. O Chega entende que não só neste momento como em qualquer outro, não só no nosso país como em qualquer outro, uma greve geral não é positiva. Portanto, aquilo que sempre desejamos e continuamos a desejar é que sejam reunidas as condições para que ela, se possível, ainda seja travada. E se não for, lamentamos que não seja. Agora, também lhe devo dizer com a mesma clareza com que disse o que disse até aqui, que efetivamente há aqui um cunho político nesta greve e, portanto, também eu, não só partidariamente, mas pessoalmente, partilho as palavras que aliás, citou, ditas pelo meu presidente André Ventura. Mas o que é isso de cunho político? Uma proximidade a partidos políticos? Isso sempre houve, vamos lá ver. Nas greves em Portugal sempre houve proximidade, nomeadamente até à intersindical. Portanto, isso não estou aqui a dizer nada, com 36 anos de vida, quem é mais velho que eu não tenha visto. Mas, efetivamente, sim, há alguns partidos que não conseguindo vencer nas urnas, ou não tendo os resultados que desejariam, querem depois vencer no dia-a-dia. Embora, o Bruno também me perdoará, também há queixas da parte dos trabalhadores que nós Chega vimos assinalando que o Governo deve ter atenção, e há até alguma discrepância de pontos. Neste mesmo estúdio tivemos a oportunidade de debater isto, várias áreas profissionais que diziam que não eram ouvidas pelo Governo, o Governo, por sua vez, dizia que sim, senhor, os tinha ouvido. Portanto, é bom clarificarmos tudo isso. Mas permita-me ainda dizer o seguinte, que eu acho que é importante. Eu ouvi com muita atenção aquilo que o nosso colega Bruno Dias aqui disse, e quanto ao que disse, que respeito, pois embora não partilhe em 99% da sua opinião, dizer o seguinte: porque é uma lenga-lenga gasta e que é chata e que não é correta historicamente. O Bruno veio uma vez mais aqui lembrar os governos da Troika e o que os governos da Troika tiveram que fazer. O Bruno podia ter dito também que as medidas do governo da Troika são resultado de uma desgovernação de esquerda, não é de direita. E o Bruno Dias não disse. E anotei outra coisa curiosa, que eu concordo com o Bruno Dias à partida, mas não concordo à chegada. Disse o Bruno Dias, e com muita razão, que os trabalhadores não podem continuar a empobrecer. O Bruno Dias representa o Partido Comunista. Eu não conheço nenhum país comunista onde os trabalhadores tenham enriquecido. E, portanto, não vale a pena continuarmos com esta lenga-lenga.
que é a direita e que é os papões da direita e que daqui e que dali, porque toda a gente sabe que não é por aí que se coloca a Mas questão. o Chega pode viabilizar alterações à lei laboral, hipoteticamente? Com muita clareza também lhe vou responder a isso, que eu não fujo às questões, por mais complicadas que sejam. Haverá propostas em que o Chega, com certeza, que poderá concordar com elas, como houve outras que foram assinaladas e que a seu tempo nós dizemos logo que, por exemplo, nunca poderíamos concordar. Dou-lhe um exemplo que me estou a lembrar agora, por exemplo, nas trabalhadoras perderem direitos quando estivessem a amamentar. Logo aí nós manifestámos contra essa proposta e estaremos contra propostas que retirem direitos aos trabalhadores, seja lá que direitos forem. Aí estaremos contra. Então, agora, isso não significa que ainda assim não haja a posição questões do em que Chega. possamos concordar. Deixa-me só É uma posição questionar, equilibrada. Bruno Vento. Rodrigo Taxa, se dia 11 serviços essenciais não forem assegurados serviços mínimos, o Governo deve avançar para a requisição civil? Oh Pedro, isso é uma coisa de lei, não tenho muito a acrescentar algo que está previsto na lei, não vou dizer eu, uma coisa que contraria a lei, aquilo que é suposto ser feito se acontecer. Agora, permita-me responder, quer dizer, aqui é um conjunto de coisas. Diz o Bruno Dias que o Chega e o PSD estão de mãos dadas na reforma laboral. Eu quanto à nossa posição, expliquei, penso que ficou claro e tenho vindo a explicar nos vários debates. Este já é o quarto onde falo na reforma laboral. Eu gostava que o Bruno tivesse respondido a coisas concretas que não respondeu. Eu instei-o dizendo que não era nos partidos comunistas que os trabalhadores enriqueciam, não respondeu. Instei-o a falar, pois é, faz assim com a mão. É por fazer assim com a mão, até vou fazer aqui para a Câmara ver. É por fazer assim com a mão. É que o Partido Comunista a cada eleição buraco. Porque os anos passam, o Partido Comunista não aprende nada e está sempre nisto, e depois vem com os papões da direita, etc. e tal. Enquanto o Partido Comunista não perceber uma coisa, que a melhoria laboral no nosso país e as condições salariais e tudo aquilo com que gostam de encher a boca não se alcança alimentando a guerra entre quem dá emprego e quem trabalha, pela simples razão de que o maior ativo de um patrão é um trabalhador e o maior ativo do trabalhador é o patrão, e os meus caros amigos até muito gostam de criminalizar o lucro, quando o lucro é a base, é o motor que permite pagar melhor e gerar mais emprego. Meus amigos, assim se viu como é que acabaram os países comunistas, assim se vê como é que estão os países comunistas e assim se vê como é que está o Partido Comunista em Portugal. O segundo tema tem que ser forçosamente... É um dos países, e foi com esse tema que abri este programa, é um dos países da União Europeia que mais cortaram autorizações de residência para crianças de imigrantes. Rodrigo Taxa. Sim. E esta ronda tem que ser mais rápida. Era preciso apertar com a lei de estrangeiros perante estes números que até mostram um corte no ano passado? Pediu-me concisão e eu vou ser concreto, até fazer uma coisa que não gosto muito, que é ler alguns apontamentos que trouxe, com alguns dados. Vamos lá ver. Diz-se Portugal que está entre os 7 países que cortou mais nestas autorizações. Agora vejamos. Segundo o Eurostat, o ano passado, 14 países aumentaram estas autorizações e 11 diminuíram. Portugal está no 7º nas descidas, mas em 9º lugar nas autorizações, com 18 mil autorizações, pese embora tenha havido um ligeiro decréscimo. São 17.763. Exatamente. Claro que à frente de Portugal estão países como a Alemanha, Espanha e Itália, cujo poderio económico, financeiro e social não tem nada a ver, infelizmente, com o nosso. Mas dou-lhe um dado mais curioso que fui ver. É que o rácio de atribuição das autorizações de que estamos a falar, por 100 mil habitantes, foi de 774 na União Europeia. Em Portugal, esteve acima dos 1000. Portanto, esta notícia que foi lançada com grandes parangonas, primeiro lançou o pânico. A Portugal fechou as portas a quem vem de fora e, mais uma vez, se calhar vamos ouvir aqui o Bruno dizer que é a direita e até a extrema-direita, seja lá o que for, essa coisa toda, esses mauzões do mundo. No fim, vamos a ver os dados. Vamos a dissecar os dados num trabalho que eu também gosto muito de fazer em televisão, que é ir vê-los, copiá-los para uma folha e vir aqui ler para que ninguém diga quem aqui está do Chega, está a falar do que não sabe. Mas os cortes foi no caso de menores. Está bem, mas todos estes dados que eu lhe estou a dizer espelham essa realidade. Isto, no fundo, para dizer o quê? Ainda que tenham havido algumas descidas, nós continuamos a estar nos melhores lugares da União, chamemos-lhe assim. E as descidas nós temos que encará-las com algo que qualquer pessoa política ou não política compreende. O nosso país tem contingências específicas de limitações e de dificuldades e, portanto, nós temos, tal como o Chega sempre tem vindo a dizer, e em bom rigor se deve dizer, o PSD a dado momento também acordou para isso, que há a necessidade de voltarmos a olhar para o país que temos, para a capacidade que temos de responder às necessidades que nos colocam e, em função disso, gerir os números.
Eu também gostava muito, vou-lhe dar, olha, se calhar vai achar curioso. Dizem que nós não chega, fechamos as portas a toda a gente. Eu não teria problemas nenhum em abrir as portas a toda a gente. Mas sabe porque é que lamento não o poder fazer? Porque Portugal não tem dinheiro para os seus, quanto mais para quem vem de fora. Por outro lado, outra observação, também noto que, mais uma vez aqui, também não é só na abertura em relação às leis laborais, também aqui acabamos de ouvir até o deputado do Chega virar-se para o deputado do PSD e dizer estás a falar bem. Porque, de facto, há aqui uma conjugação há aqui uma convergência total. Pois é. Aliás, eu queria alertar as pessoas que nos ouvem para um aspecto, é que muitas das vezes nós ficamos chocados com as palavras das pessoas do Chega, e isso às vezes... E os comunistas? E isso às vezes... Agora Se eu sou eu. disser o que é que o seu partido roubou na minha terra, vai ficar chocado. Não vá por aí, Estamos aqui a Bruno falar. Dias, não vá por aí, vai que está a bater na porta errada. A sua imitação de Rato Mica é muito gira. Não é Rato muito Mica, gira, mas não me agora faça sou ao eu. respeito que eu não lhe admiti. Agora sou eu. Se eu sou o Rato Mica e você é o Pateta. Deixa o Bruno Dias concluir. Agora sou eu. Se eu sou o Rato Mica, Já estamos a terminar o tempo. Vamos lá, agora sou eu. Não A seja gente está pateta. aqui a conversar. Não, Temos eu mesmo a também estou terminar. a Estamos conversar, aqui a mas a mim falar, não me estamos chama aqui a Rato Mica, falar senão tenho que lhe agora chamar não. Pateta. Fala depois. Ok? E comunistas é uma cambada de ladrões. Vamos concluir, por favor. Comigo não brinca, Bruno Dias. Como não há capacidade de fazer um debate político, É. eu vou fazer a minha afirmação para responder à sua Terminamos, pergunta. por favor. E aquilo que, para responder à sua pergunta, é que nós temos atualmente uma política em que os trabalhadores migrantes fica mais à vista que são chamados pelas próprias empresas que deles precisam, mas que querem, acima de tudo, é que sejam trabalhadores sem direitos, sem capacidade reivindicativa, que tenham sujeitos, que estejam sujeitos ao medo de uma forma constante. E estando sujeitos ao medo de uma forma constante, com o reagrupamento familiar, com dificuldades que estão criadas, e quando nós verificamos uma coisa que é a hipocrisia total para fechar em relação a esta matéria, é que quando tanto falam relativamente ao problema dos migrantes e das pessoas que não têm nenhuma ligação ao país, as pessoas que têm nacionalidade portuguesa que nem sabem onde fica o país, eu queria que notassem isto. Isto é uma coisa que já vem de trás e que quiseram da parte da direita manter esta realidade. A maioria de estrangeiros são israelitas, é o que diz essa Nós notícia. estamos a falar de processos de nacionalidade em que aquilo que é atribuído como nacionalidade portuguesa, passaporte português, como se fossem cidadãos portugueses como nós, a pessoas que nem sequer sabem onde é que fica Portugal. Porquê? Porque é uma lei que a direita quis manter, da parte do PS isso também aconteceu, e a direita acompanhou o PS nesta matéria, e também aquilo que dizem ser a divergência, afinal é a convergência total. E depois põe-se a fazer esta gritaria. Este tema dava para uma... Não consegue. Chamou o Rato Mica, as pessoas acabam de fazer um papel. Este tema dava para uma segunda ronda. Eu avisei-vos que... Ora, este foi o debate. Alguns apontamentos. Vou começar pelo fim. Ora, em relação à imigração, o pessoal que acompanha este canal já sabe o meu ponto. É normal que as empresas precisem dos imigrantes. É perfeitamente normal. Temos escassez de mão de obra. O que não é normal é a quantidade que entrou em Portugal nestes últimos 7, 8, 9, 10 anos, de qualquer maneira em que entre esses perto de 2 milhões de imigrantes, cerca de 120 mil, estima-se que não tinham o registro criminal, daí já se ter apanhado um ou outro que já cometeu um crime e afinal eram procurados no Brasil, procurados no Paquistão, procurados no Bangladesh, uns com pena de morte, outros com pena perpétua, whatever. Entraram de maneira desregulada por vias não legais, muitos vêm-se aproveitar do Estado Social português, que assim permite dar tudo a toda a gente, excepto aos nossos, a quem desconta e quem trabalha, que não tem direitos nenhuns do Estado, não é? Temos direitos para pagar e para trabalhar. Agora, para o Estado vir dar uma recompensa a quem realmente precisa, chapéu aos imigrantes, aos coitadinhos do costume. É casas, é subsídios, é tudo e mais alguma coisa. Ahm, mas não fugindo ao ponto. As empresas precisam de mão de obra, ok, façam um sistema de cotas. Vejam qual é a necessidade que o país precisa e abre vagas para essas necessidades. Ponto final. Ponto final. E depois posso entrar aqui por uma questão de cultura, de identidade de cultura, da Portugalidade, mas para quem é assíduo neste canal já sabe a minha opinião acerca disso, e estamos a caminhar
passos largos para uma substituição populacional enquanto não houver uma remigração ou uma deportação em massa de muita gente que está cá que não faz nada. Nos dados da Pordata, estima-se que só 400 mil, uma média mais ou menos, mais coisa, menos coisa, de 400 mil, é que trabalham e que descontam. Então, onde é que estão os outros 1.600.000? São todos já idosos e reformados? São todos crianças? Duvido e eu sei que não é isso o que se está a passar. Agora, falando então no pacote no pacote laboral, temos aqui certas coisas que o Chega defende, o Chega apoia, que é possível e desejável uma lei laboral moderna capaz de ser flexível e adaptada à economia moderna, ou seja, está aberto a reformar o mercado de trabalho para introduzir maior adaptabilidade. O partido também defende, também apoia determinadas medidas como o banco de horas, desde que negociado entre trabalhador e empregador, e está aberta a possibilidade de compra de dias de férias, opções que considera compatíveis com a flexibilidade e modernização. Também defende que trabalhadores com horários atípicos, como turno ou horas suplementares, devem ter maior compensação, ou seja, mais direitos compensatórios, se forem submetidos a essas condições. Então, onde é que o Chega expressa reservas ou críticas? O Chega diz que não é aceitável que a reforma vá contra os direitos de trabalhadores, nomeadamente direitos relacionados com maternidade, por exemplo, a amamentação, proteção a quem trabalha por turnos e outros direitos sociais e laborais. O partido considera que a convocatória da greve geral é precoce, dado que o anteprojeto ainda está em fase de negociação. Defendem também que, antes de recorrer à greve, devem ser esgotadas as possibilidades de diálogo e ajustamento da lei. Organizam uma greve ainda antes de saber como é que fica esta negociata. Enfim, também o partido critica que algumas das propostas do governo, na sua forma atual, estejam mal feitas ou que avancem sem um equilíbrio social adequado. E então, o que é que os membros do Chega também vêm a dizer ao público? O presidente do Chega, o André Ventura, afirmou que o país não precisa de greves gerais nem de paralisações do país, preferindo respeito pelo trabalho e trabalho, não paralisação. Ventura diz também que o governo ainda tem tempo para fazer cedências sensíveis e razoáveis ao anteprojeto e que o Chega está disponível para dialogar e negociar com o executivo. Alertou também que certas mudanças, se forem impostas sem cuidado, podem gerar precariedade ou fragilizar direitos, e isso não seria de todo aceitável. Portanto, há que fazer uma reforma às leis laborais, sim senhora, para existir uma maior flexibilidade no mercado de trabalho entre os empregados e os patrões, entre o empregador e o empregado, não é? Agora, convém ter cautela, ter cuidado para que os trabalhadores não percam direitos ou fiquem fragilizados. Bom, deixem um like, comentem a vossa opinião, subscrevam ao canal. Vemo-nos no próximo vídeo. Do resto, um bom dia, ou boa tarde ou boa noite, independentemente da hora que vocês estão a ver o vídeo. Sintam-se então cumprimentados e despedidos. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Fui.